Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje trago uma história que vai mexer com vocês. Uma saga sobre escolhas impossíveis e as voltas que o destino dá. Uma história que começa no topo, mas que rapidamente desce ao mais profundo dos abismos. Esta história começou onde muitos grandes sonhos parecem começar. No auge. Isabel tinha apenas 18 anos. Pura inocência com um desejo imenso de vencer na vida. Ela tinha acabado de conseguir o emprego dos seus sonhos numa grande empresa, um lugar de luxo e poder. E ali, no primeiro dia, conheceu o diretor, Álvaro. Para ela, ele parecia ser o mapa para o sucesso, a figura que a guiaria. Com um sorriso frio e palavras calculadas, ele apertou a mão dela e disse: "Você tem futuro aqui, mas precisa saber se comportar." Naquele momento, Isabel não percebeu, mas aquela promessa era como um veneno doce. Ela ainda não sentia o gosto amargo que começava a se espalhar-se pela sua vida. A porta para o seu sonho estava a abrir-se, mas o preço a pagar seria inimaginavelmente alto. Com o passar do tempo, o sucesso de Isabel tornou-se, na verdade, o seu isolamento. Os elogios de Álvaro eram excessivos. Os convites para reuniões pareciam não ter propósito. O controle era a sua arma principal. Ele a mantinha ocupada, afastada dos outros colegas, criando uma bolha onde apenas a sua influência existia. A solidão tornou-se a única companhia de Isabel. E foi nesse silêncio forçado que um segredo começou a crescer. Uma vida. Isabel descobriu que estava grávida. O pânico tomou conta dela, um peso insuportável. Como poderia contar? A quem poderia recorrer? O medo paralisou-a. Então ela escondeu. Calou-se. Sob casacos largos e sorrisos forçados, ela guardou para si a maior das transformações. Ela era uma vítima presa numa jaula de cristal que todos admiravam por fora, sem ver a prisão que era por dentro. Os meses passaram, e a pressão tornou-se insustentável. Durante um dia normal de expediente, o corpo de Isabel não esperou mais. Ela sentiu as primeiras dores, agudas, inegáveis. Sozinha, correu para o único refúgio que encontrou: o banheiro frio e silencioso da empresa. Sem apoio, sem ter uma única pessoa a quem pedir ajuda, ela enfrentou o momento final completamente só. Naquele chão de azulejos brancos, rodeada pelo eco do silêncio corporativo, ela tomou a decisão mais desesperada e dolorosa que uma mãe pode tomar. Uma decisão pela sobrevivência. "Me perdoa", sussurrou ela para essa pequena vida que acabara de trazer ao mundo. Com as mãos a tremer, embrulhou o bebê no seu próprio casaco, deixou-o ali e saiu. Invisível. Ninguém notou o desespero nos seus olhos. Ninguém percebeu a vida que ficava para trás, abandonada naquele banheiro frio. Enquanto Isabel fugia, levando consigo um vazio que a assombraria para sempre, outra mulher começava o seu turno. Lúcia, a faxineira. Uma mulher de coração bom e mãos calejadas pelo trabalho duro. Ao entrar naquele mesmo banheiro para a sua rotina de limpeza, o destino colocou-a perante a descoberta mais chocante da sua vida. Um pequeno embrulho, um som fraco, quase imperceptível. Ao aproximar-se, o seu coração gelou. Ali, enrolado num casaco, estava um recém-nascido. Lúcia não hesitou. O seu instinto falou mais alto que qualquer protocolo. Ela pegou no bebê, aqueceu-o nos seus braços e, sem pensar duas vezes, levou-o dali. Naquele momento, ela não estava apenas a salvar uma vida. Estava a tornar-se mãe. Chamou-o de Mateus. Mas para Lúcia, ele era um milagre, um filho que o destino lhe tinha entregado. 20 anos passaram. 2 décadas de silêncio, segredos e vidas que seguiram caminhos opostos. Mateus cresceu e tornou-se um jovem advogado brilhante, forte e determinado, impulsionado pelo amor incondicional de Lúcia. Ele não conhecia a sua origem, apenas a história de que tinha sido encontrado e adotado por uma mulher heróica. Lúcia, por sua vez, envelheceu, mas o seu espírito permaneceu resiliente. Ela guardou o casaco em que encontrou Mateus como uma relíquia, a única pista do passado do seu filho. Isabel, por outro lado, desapareceu daquela empresa, mas não da vida. Ela reconstruiu-se e tornou-se uma empresária de sucesso, poderosa e fria. Por fora, uma mulher de aço. Mas por dentro, a memória daquele dia no banheiro era uma ferida que nunca cicatrizou. E Álvaro? Continuou a sua vida de poder, intocável, esquecido do rastro de destruição que deixara para trás. Mal sabiam eles que o destino estava prestes a entrelaçar as suas vidas novamente, de uma forma explosiva e inevitável. O momento da verdade chegou de forma inesperada. Lúcia adoeceu gravemente,
e a sua condição exigia um tratamento caro, muito além das suas posses. Desesperado para salvar a mulher que o criou, Mateus, agora um advogado astuto, decidiu mergulhar no passado. A sua única pista era aquele velho casaco. Dentro de um bolso esquecido encontrou algo que mudaria tudo: um pequeno crachá antigo da empresa onde a sua mãe biológica trabalhava. Com o nome Isabel e o logótipo da corporação liderada por Álvaro, Mateus tinha finalmente um ponto de partida. Ele não procurava apenas respostas, procurava justiça para a mãe que o salvou e, sem saber, para a mãe que o abandonou. Ele estava prestes a entrar na toca do leão, confrontando as mesmas paredes que testemunharam o início de toda a sua história. Com o crachá na mão, Mateus iniciou a sua investigação. Cada passo que dava no mundo corporativo revelava uma teia de mentiras e poder. Ele descobriu que a CEO de uma empresa rival, uma mulher conhecida pela sua frieza e determinação implacável, era Isabel. A mesma Isabel do crachá. O seu sangue gelou. A mulher que o abandonou era agora uma figura de imenso poder. Ao mesmo tempo, ele descobriu que o império de Álvaro foi construído sobre segredos e exploração. O confronto era inevitável. Mateus marcou uma reunião com Isabel, sob o pretexto de uma negociação empresarial. Frente a frente, ele olhou nos olhos da sua mãe biológica. Ele não via apenas uma executiva. Via a jovem de 18 anos, aterrorizada e sozinha. O ar na sala ficou pesado. O passado e o presente colidiram naquele instante. A vingança estava a começar a ser servida. Naquela sala de reuniões, o tempo parou. Mateus, com a calma de um predador, colocou o velho casaco sobre a mesa de mogno polido. Os olhos de Isabel fixaram-se no tecido. O reconhecimento foi instantâneo, um choque elétrico que percorreu o seu corpo. As máscaras caíram. As lágrimas que ela segurou por 20 anos finalmente vieram à tona. Mateus contou-lhe tudo. Sobre Lúcia, a sua doença, o amor com que foi criado e a dor da sua ausência. A armadura de Isabel rachou, revelando a culpa e o arrependimento que carregava. Juntos, mãe e filho, unidos pela dor e pelo tempo perdido, traçaram um plano. A vingança não seria apenas sobre o passado, seria sobre construir um futuro. O alvo era Álvaro. Eles iriam desmascará-lo, usando a mesma arma que ele usou contra Isabel: o poder corporativo. A caçada final havia começado. A batalha foi travada nos conselhos de administração, nos corredores do poder e nas manchetes dos jornais. Mateus, com a sua genialidade jurídica, e Isabel, com a sua astúcia empresarial, formaram uma aliança imparável. Eles reuniram provas, encontraram outras vítimas de Álvaro e expuseram o seu padrão de abuso e manipulação. A queda de Álvaro foi espetacular. O homem que se achava intocável viu o seu império desmoronar, a sua reputação destruída, a sua liberdade retirada. A justiça, embora tardia, foi completa. Com a vitória veio a paz. Isabel usou a sua fortuna para garantir o melhor tratamento para Lúcia, que se recuperou e pôde ver o filho que criou ao lado da mãe que lhe deu a vida. As 3 peças deste quebra-cabeça finalmente se encaixaram. A família, antes quebrada e separada pela dor, renasceu das cinzas. No final, esta não é apenas uma história de vingança. É uma história de redenção, de perdão e da força indestrutível do amor de uma mãe. Lúcia, Isabel e Mateus formaram uma nova família, unida por laços que o destino teceu de forma misteriosa e complexa. Eles provaram que mesmo das decisões mais dolorosas e dos começos mais sombrios, a luz pode encontrar um caminho. A justiça foi feita, as feridas começaram a cicatrizar, e um novo capítulo, cheio de esperança, começou para todos eles. E assim termina a nossa saga de hoje. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder mais nenhuma das nossas narrativas emocionantes. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.